eliminado, estava jogando Sul-Americana. Verdade. Talvez nem estivesse jogando na Sul-Americana. Agora, Só uma observação agora, a tabela do Santos é um problemaço. O Santos está lutando. A frase do presidente do Santos, na primeira rodada, quando perdeu para o Vasco em São Januário, indignado com aquele resultado, resume o que é o Santos no campeonato. Uma total falta de noção da realidade. Time que vem da Série B tem um objetivo número 1, não cair. O resto você vai ver depois. Aí eu estou contratando Neymar, que voltou, né? E mais outros jogadores caros e alguns, por exemplo, o Santos pega jogador que o Flamengo não queria mais, que o Palmeiras não queria mais. Algumas contratações são muito questionáveis. O Palmeiras não quer, vem. O Flamengo não quer, mandou lá o Arão, foi lá para a Grécia, aí volta, eu quero. E por aí vai. Agora, o Vitória, é que o Vitória, na hora H, já teve algumas situações. O Vitória, que está abaixo do Santos, um pouquinho abaixo, as duas próximas partidas são Internacional e Botafogo, as duas no Barradão, nessa semana. As duas no Barradão, são duas finais. Enquanto o Santos tem isso aí, que a gente viu, o Vitória joga contra o Inter, que está ali, ó, então faz tempo que não ganha, enquanto o Botafogo, as duas no Barradão essa semana. Eu imagino que exista lá uma mobilização monstra, contra o Corinthians teve, perdeu na última bola, nem foi merecido, mas perdeu na última bola. Sim. Ele tem... Não foi merecido. Não foi mesmo, jogou nada o Corinthians. E na... Como não jogou nada? Não jogou, é o único time que tem a capacidade de ganhar sem jogar nada, eu já falei, elogiei. Agora, o Vitória tem essas duas chances, né, de ultrapassar o Santos nesta semana, aí faltariam um pouco mais de 5 rodadas para o final, né? O Vitória tem uma coisa que eu acho que é importante, depois que o Vitória tomou de 8-0 o Flamengo, a rodada seguinte... Caiu o técnico, a torcida foi lá, lotou, ganharam do Atlético, né? O jogador estava chorando no campo, ali emocionado, porque foram humilhados, né? Foi uma situação muito ruim, tomar de 8-0 daquela maneira. Então, eu acho que o Vitória tem uma coisa que é muito positiva para ele, Vitória. Ele consegue virar a página, tipo, perdi. Tudo bem, o meu próximo jogo é que interessa. É um time muito determinado na luta para não cair. Independentemente de quem seja o treinador, que já trocou 2 vezes, né? Então, acho que não está morto. Agora, eu acho que o Fortaleza, eu vejo o Fortaleza como uma equipe que acho que ameaça mais o Santos do que... Cara, o Fortaleza fez 4 pontos contra o Flamengo em casa e o Santos fora. Isso. Não é ruim. Não é ruim. Ele tá ali, tentando sair. Lutando. Só voltar rapidamente aqui, porque a gente estava falando do Bruno Henrique, independentemente das questões de tribunal, o cara não estava jogando nada, fez 2 gols. Será que não pode ser precisar um renascimento? Vai precisar desses caras. Vai precisar. O Juninho não joga. Até porque o Pedro tá machucado, não sabe quando vai. O Flaco Lopes era grosso também, jogou pra caramba. Tem vários caras que renascem, né? Sim, e é o momento que o elenco do Flamengo... Ontem teve o Plata, sábado teve o Plata jogando junto com ele também. É o momento do Bruno Henrique reaparecer, né? Nessas dificuldades que o Flamengo vem enfrentando. Só que aí é isso. Ele fez esses 2 gols. Vamos supor que ele tenha recuperado a confiança. A STJD marca o julgamento para quinta-feira. Então, por isso que tem que resolver rápido. Até para o Flamengo é bom que resolva rápido, para saber o que vai fazer. Conta com o cara? Se conta, não conta, porque de repente ele vai começar a jogar bem de novo, o STJD vem e tira. Então é bom que o STJD fale logo. Agora, olha, eu queria só lembrar o seguinte, o Mauro fez referência ao fato daquela declaração estapafúrdia, apenas mais uma do presidente do Santos, quando perdeu para o Vasco. Quem andou com toda a razão foi o Pedrinho, né? Que dizia que o Vasco tinha time para ficar entre os 8. É verdade. Está brigando, está em 9º, esteve entre os 8, né? Verdade. Mas tem um detalhe. Ele falou isso lá atrás, não foi? Depois disso, o Vasco entrou em recuperação judicial. Como não tem fair play financeiro, o Vasco contratou jogadores e oferece aos seus credores, olha, eu te pago com um deságio de 92%. Que tal, Valdir? O Valdir dá aquele depoimento emocionado, revoltado, cuspindo a abelha africana. É isso. E isso também passa muito à margem. Gente, o Vasco está em recuperação judicial. O Vasco é SAF. O futebol foi vendido para os caras lá da 777. Aí o Vasco está num buraco financeiro. Aí volta o controle para o clube associativo, o Vasco entra em recuperação judicial, aí contrata jogadores do plural. Pega empréstimo da Crefisa. Pega empréstimo com a Crefisa e tá tudo bem, não acontece nada. Isso é bizarro, isso é injusto na competição com os clubes que estão ali fazendo tudo direitinho e estão ali brigando com o Vasco. Quem está pagando as suas contas, quem está pagando salário em dia, quem está tentando resolver suas dívidas de outra forma. Eu até citei outro dia, lá na Inglaterra, lá o Sheffield Wednesday joga a 2ª divisão. Entrou em recuperação judicial, agora tem 10 dias.
Sabe o que aconteceu? 12 pontos menos. 12 pontos na hora. Pum! Tinha 6. Era lanterna. Ficou com 6 negativos. Imagina aqui. Perdeu 12 pontos. Porque pontos. quando você entra em recuperação judicial, você está se utilizando um recurso da justiça para você renegociar suas dívidas e você não vai pagar suas dívidas. Você vai discutir num outro patamar. Então, para você não ter a vantagem esportiva sobre os seus adversários, você tem uma punição. Tudo bem, você pode fazer isso, mas você não vai usar isso para ter vantagem sobre os demais que estão competindo com você e que estão pagando a conta em dia. A Ponte Preta subiu, chegou a dever 100 dias, né, de salário, foi divulgado pelo pessoal que cobre o time de Campinas. Aí a festa e tal. O Guarani tem dia. Se o Guarani tiver em dia, se eu fosse torcedor do Guarani, estava cuspindo a abelha africana. Porque vem cá, os caras subiram sem pagar o salário em dia. Quem paga em dia, então, é o quê? É o bobo. O clube que paga em dia, que contrata quando pode, é meio bobo nesse futebol brasileiro. A comparação é com o São Paulo mesmo, né? São Paulo não contratou ninguém porque quer se recuperar e está enfrentando e brigando de vaga direto com o Vasco. Não, e ontem passou pelo Vasco porque venceu. Sim. Se o Vasco vence, o Paulo fica atrás do Vasco. Chegamos na audiência bibrutal, viu, meu caro Danilo? Já estamos aqui com 5 mil likes, faltam 3,5. Você já tinha chamado? Eu estava vendo o gol de falta do Arrascaeta, não posso deixar de salientar, elogiar a temporada impressionante que ele está fazendo. Uma coisa é reconhecer o talento dele, a gente falou da questão da energia. Outra coisa é a constância dele. Esse ano ele está demais, vice-artilheiro do campeonato. Olha lá, 21 gols, 15 assistências. Obrigado aí pela ilustração, não tinha esses números na cabeça. Mas ele só tem menos gols do que o Caio Jorge, né, que faz gols, mas também bate mais pênaltis do que ele. Ele, acho que na essência, ele praticamente não bate pênalti. Bate o Jorginho. Então, ele é uma temporada... É difícil ter gol de falta, ele mete na gaveta. E ele, de fato, olha, é uma temporada muito acima da expectativa, porque ele está resistindo à temporada. Né? Ele é um grandíssimo candidato, Trajano, a ser melhor jogador do campeonato. É bem provável. Aliás, sobre gol de falta, hein? Fazia tempo que a gente não via gol de falta, hein? Lembrou um pouco o nosso querido, saudoso Zico e também o Petkovic, né? Agora, o que me impressiona no Arrascaeta, eu acho que ele tem tudo para ser o melhor do campeonato, desde que o Flamengo seja campeão. Porque você pode escolher o melhor jogador, você sabe como é que é, né? O time que vence tem prioridade. Mesmo que o outro que seja vice-campeão ou terceiro lugar, tenha um jogador jogando muito. O que me causa estranheza no Arrascaeta é que na seleção uruguaia, ele muitas vezes é reserva. Ele não tem esse prestígio todo que tem no Flamengo, que arrasta multidões, que é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de entender. É a melhor temporada dele, mas ele agora está jogando mais para a seleção. Aliás, se depender do torcedor do Flamengo, ele seria reserva eternamente da seleção. Mas tem a data FIFA. E na Copa do Mundo, o Diego Alonso era o técnico, ele era reserva, ele joga contra a Coreia, estava no jogo, ele mete 2 gols, mas é tarde demais. Se tivesse sido lançado antes, talvez até o Uruguai passasse de fase, o que não aconteceu. A questão da falta foi muito parecido com o gol do Petkovic contra o Vasco, né, em 2001, o tipo de cobrança. O goleiro não chega nem perto. Eu acho que ele precisa, inclusive, descobrir qual é a técnica que ele quer utilizar para bater a falta. Porque ele bate várias faltas, e todas na barreira, não leva perigo nenhum. Eu até sempre digo, quando o Flamengo tem uma falta a seu favor, o cara está vendo o jogo na televisão, é a hora de você vai ao banheiro, vai buscar uma cerveja, se tiver fim, um copo d'água, sabe, atende o telefone, olha se tem mensagem no celular, o cara faz outra coisa. Não vai acontecer nada. Aí acontece, nossa, viu, falei sim, não acontece nada. Vamos ver, o próximo gol de falta que é daqui a 3 anos. A média é essa, o Flamengo não faz gol de falta. E o Felipe fala que não pode ficar treinando, que desgaste. Eu não consigo entrar na minha cabeça, não entra na minha cabeça, que o cara bater 7, 8 faltas ali, chutar a bola 7, 8 vezes, que o cara vai ter uma distensão muscular por isso. Não estou falando que ele tem que dar 7 bicudas, assim, daquela, sabe, de tiro de meta de antigamente, zagueirão, vinha e dava aquele bico. Não é isso, é treinar a cobrança, cara. A técnica, como bater na bola. O Zico batia 300 faltas. O Zico vai ficar machucado o tempo todo. Então, mas mudou, sabe, cara. Mais 5, 6 faltas que você bata, Arnaldo. Mudou. Sabe, será que isso vai arrebentar o cara? Sabe que eu lembro? Porque todo mundo cita o exemplo do Rogério Ceni treinava 200 faltas. Só que o desgaste de treino dele, de goleiro, é um outro tipo de treino, né? Então ele... e depois, na parte final, ele já não conseguia mais treinar tantas faltas, porque o goleiro passou, além de tudo, a jogar mais com os pés, a ter que bater tiro de meta. Aí ou treinava falta ou batia tiro de meta. É uma coisa complexa, é muita carga de treino, é muita carga de jogo.
e tem pouca prática mesmo. A gente vê pouca prática e essa questão do fundamento ficou em último plano. Quem eu acompanhei bastante nisso, Marcos Assunção. Então. Nessa época tinha cobertura de treino, eu estava cobrindo o Palmeiras nessa época, e o Marcos Assunção batia 15, 20, 30 faltas, e aí quando acabava o treino ele falava, minha perna tá inchada, tem que tirar, ele baixava o meião e tal. Mas 5, será que 5 não dá pra bater? 6, não, 5, 6 acho que dá. Pois é, que eu tô falando, 30 faltas é muito, mas só 5 ali, termina ali. Porque assim, ele bateu essa falta por fora da barreira. Ele vinha tentando bater por cima da barreira, ele não consegue. Aquela falta por cima da barreira ele não consegue, raramente consegue. Quando consegue, a bola vai fraca. O goleiro defende. E ele bateu parecido com o Petkovic contra o Vasco em 2001. Que é a bola fora da barreira, fazendo curva e buscando o cantinho ali, como entrou no ângulo. Sabe o que me chamou a atenção? Que horas ele entrou no jogo? Aí entrou no segundo tempo. A perna não estava tão inchada, entendeu? Às vezes tem falta no primeiro tempo, Arnaldo, ele bate a peça. Sim, mas estou dizendo, mas é uma questão... Não, eu estou dizendo, inclusive, para a utilização desses caras em algumas partidas, senão, de repente, estoura o cara também. Falta um mês para acabar a temporada, né? Então tem que ter uma certa cautela com os principais. Juca e Trajano, estamos chegando à conclusão que quem viu, viu.